Fala rapaziada, como está o Halloween de vocês? Estão preparados para ficar com medo? Então se liga nesse especial de Halloween, 1 hora de vídeos paranormais que aconteceram em cemitérios. Espero que gostem. Atenção, esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Acredito que a maioria de vocês conhecem os carros elétricos da Tesla. Esses carros têm sensores por todo lado, e esses sensores identificam pessoas, objetos e qualquer outro obstáculo que esteja à sua frente ou ao seu redor. E é isso que permite eles trafegarem no modo autônomo, ou seja, esses carros conseguem andar sozinhos. Já mostrei em casos anteriores esses carros identificando pessoas onde não tem ninguém, inclusive em cemitérios, em ruas desertas e até em porta de garagem. Se o sensor identificou pessoas onde não tem pessoas, vem logo na nossa mente que aquelas coisas que aparecem no painel do carro são espíritos que são invisíveis aos nossos olhos, mas estão sendo captados pelos sensores desses carros. E surgiu mais um vídeo onde um dono de um Tesla passa com seu carro próximo a um cemitério, e o carro mostra no painel que tem uma pessoa em pé, bem ali próximo das lápides no cemitério. And look at this. And nobody's there. At the cemetery. Wow. Wow. So I mean, it shows it like a person. Yeah, it's a person right there. Wow. Várias pessoas já tentaram explicar essas aparições como sendo falha no sensor, tipo, ele confundiu um objeto com uma pessoa. Mas neste caso podemos ver que só tem as lápides ali onde aparece a pessoa. Se for mesmo uma confusão do sensor, era para ele confundir as outras lápides também e mostrar várias pessoas. Tem gente dizendo que no caso de cemitérios, o Tesla consegue identificar o corpo enterrado e por isso mostra uma pessoa ali naquele local. Mas se fosse assim, ele mostraria também várias pessoas, não só uma. Afinal, ali está cheio de corpos. Mas e aí? Será mesmo que os sensores dos carros Tesla estão conseguindo captar aparições de fantasmas? Eu acho que isso deveria ser testado por um profissional do ramo paranormal. E se realmente comprovar que esses sensores têm a capacidade de captar presenças de espíritos, é de uma suma importância a construção de um aparelho caça-fantasma, criado com este tipo de tecnologia. Mas e vocês, o que pensam deste vídeo? Será mesmo que o carro está mostrando de fato um espírito? Ou vocês têm outra opinião, outra explicação para poder explicar o que está acontecendo nesses casos dos sensores identificar pessoas onde não tem? Este próximo vídeo é muito interessante e ele foi gravado recentemente por uma emissora de TV brasileira. Na matéria, eles estavam falando sobre a tragédia que aconteceu recentemente lá em Petrópolis, onde as chuvas intensas causou desmoronamentos, afogamentos e matou muita gente. A matéria era feita em um cemitério onde também teve um alagamento e túmulos foram destruídos. A repórter mostrava que no cemitério não tinha mais lugares para enterrar mais pessoas e que estes sepultamentos estavam sendo feitos em barrancos, ali no próprio cemitério. Covas foram quebradas, há muito lixo e já não há mais espaço para enterrar os corpos nessa parte de baixo. Por isso, novas covas estão sendo abertas ali no alto, em cima daquele morro, o que dificulta o acesso dos familiares. No momento em que ela falava sobre o assunto, um vulto passou lá em meio às lápides. Primeiro ele passa da esquerda para a direita, depois ele volta. Analisando a imagem de perto e em câmera lenta, notamos que é mesmo um vulto, até um pouco translúcido. Não se trata de um objeto, pessoa ou animal, é de fato um vulto. Será que se trata do espírito de uma das vítimas desta tragédia? O que vocês acham desta aparição? Este vídeo é um pouco antigo. Ele foi gravado em 2012 por algumas adolescentes que resolveram entrar dentro de um cemitério.
Eles desafiaram os espíritos. Eles pensaram que não ia dar em nada, mas o pior aconteceu. Veja. As adolescentes adentraram dentro de uma capela que fica dentro de um cemitério. E lá dentro começaram a evocar espíritos, a chamar por espíritos. O vídeo completo desta ação toda tem 4 minutos. E o tempo todo, em tom de zombaria, um garoto e algumas garotas ficam chamando por espíritos. Eles tanto chamaram que um zombeteiro resolveu aparecer e atacou uma das garotas do grupo. O espírito puxa ela com tanta violência que ela é jogada no chão e chega a ser arrastada por alguns metros. Mas quando a gente entra, não dá tipo um vento na nossa perna dali pra cá? Não. Na minha deu. Já fecha os olhos. Não. Ai, gente, não pode estar brincando com negócio de cemitério, tá? Bora passar pra ver? Bora, a gente fica caindo, pode ver, não vou passar pra ver. Não, isso não vai ter as portas de planta. É que eu sou muito muito. Isso vai ser Ai, eu não acredito. O livro da moto estava querendo escrever. A moto seguinte fica assim, ó. Eu senti isso. Bora dar nossas mãos. Vai. Você sente que a parede estão pegando na sua mão. Se concentra, só para estirar. Não vai pegar na minha mão porque eu te quiser agora. Se concentra, ninguém vai comigo. O espírito já agarrou em ti. O espírito já agarrou em ti. Não. O espírito já agarrou em ti. Não. Mas o espírito já agarrou em ti. Pega ela. Ai, eu tô com medo. Pega ela. Ai, eu vou pegar ela ali com beijo. Veja como ela foi puxada violentamente. Nenhuma das meninas, nem o menino daquele grupo teriam forças para puxar ela com tanta violência. Sem contar que eles estavam enfileirados, lado a lado. Não tinha como um deles ter puxado ela para trás daquele jeito. Então a única explicação é que um espírito do mal, um espírito malfeitor, se irritou com aquela brincadeira e resolveu atacá-la. Sabemos que os espíritos só conseguem atacar as pessoas que estão vibrando baixo, que estão com a frequência baixa. Só assim eles conseguem se conectar na mesma frequência e atacar a pessoa. Praticando um ato como este em tom de zombaria, esses adolescentes baixaram suas frequências e permitiram que espíritos inferiores ficassem na mesma frequência deles, permitindo assim um ataque físico. Em 1981, passou um caso pra lá de bizarro no programa Fantástico. Naquela época, o Fantástico era um programa top de assistir, pois mostrava mesmo casos pra lá de fantásticos. Agora, de fantástico mesmo, o programa só tem um nome. Um genro teria matado a sogra e o enteado de apenas 1 ano. Porém, ninguém sabia do paradeiro deste assassino. Foi aí que uma sobrinha da falecida resolveu fazer uma espécie de simpatia, que naquela época eles acreditavam que servia para encontrar os assassinos. Mas só a sobrinha sabia desta simpatia, mas ninguém sabia disso. Naquela época, as pessoas acreditavam que colocar uma moeda na boca da vítima de assassinato ajudava a encontrar o seu assassino. Era uma superstição da época. Porém, o espírito da falecida apareceu em sonho para outro parente, revelando algo que ninguém sabia. E o espírito ainda pediu ajuda para este parente. Ela pediu que ele fosse até o cemitério e tirasse a moeda que estava dentro de sua boca, pois isso a estava atrapalhando a seguir em frente lá no mundo espiritual. O sobrinho neto da falecida então foi até a prefeitura, pagou uma certa quantia em dinheiro para ter acesso à sepultura da tia. Ele foi lá, desenterrou o cadáver da mulher e dentro do crânio da mulher tinha mesmo uma moeda.
Dona Nega foi morta a facadas pelo próprio genro, que matou também um enteado. Uma sobrinha de Dona Nega, muito supersticiosa, colocou uma moeda na boca da morta. Um segredo que ela guardou durante todos esses anos. Luiz Afonso Nogueira, sobrinho neto de Dona Nega, viu uma luz estranha vindo da sala. E foi lá e viu uma mulher que disse ser a tia Nega. E pediu que ele fosse ao cemitério para retirar uma moeda que estava na garganta dela. Essa moeda, disse a mulher, estava atrapalhando a vida dela no outro mundo. Você sabia que ela foi enterrada com uma prata na boca? Não, isso aí nunca ouvi falar. O túmulo é aberto e aparecem os restos mortais de Dona Nega. A moeda estava realmente junto do crânio de Dona Nega. E você agora, o que vai fazer? Vai dar. Nesse próximo vídeo, alguns familiares foram ali até o cemitério para visitar e enfeitar o túmulo de um parente. E um deles registrou em vídeo essa visita ao cemitério. Na hora que eles fizeram a filmagem, não notaram nada de anormal. Porém, depois, ao assistir o que tinha sido gravado, um familiar percebeu algo estranho ali dentro do cemitério. Perceba que lá atrás aparece uma coisa andando ali em meio aos túmulos. Parece ser uma mulher com um vestido longo e branco. E depois outra mulher também é vista em outra parte ali do cemitério, andando em meio aos túmulos. E ela também parece usar um vestido longo e branco. As pessoas envolvidas aí nesta filmagem relataram que não viram nenhuma mulher de vestido branco dentro do cemitério. E por isso eles acreditam que essas duas aparições sejam de espíritos que estavam vagando ali dentro do cemitério. É realmente uma filmagem bem estranha. Será que era mesmo espíritos? O que vocês acham dessa filmagem? Eu já mostrei aqui no canal alguns casos de pessoas que usaram o efeito realidade ondulada e conseguiram capturar supostas presenças espirituais em vários ambientes. Este efeito é encontrado no aplicativo TikTok. Eu já testei ele aqui em casa e na casa inteira não encontrou nada. Porém, no banheiro, onde eu acredito que algum obsessor vive, o efeito detectou presença onde não tinha ninguém. Então, na minha opinião, este efeito é capaz sim de identificar presenças espirituais. Veja, por exemplo, este vídeo que foi gravado dentro de um cemitério. Alguém usou este efeito dentro do cemitério e o efeito detecta várias supostas aparições ali naquele ambiente. E se tratando de um cemitério que ainda está em funcionamento, isso é totalmente normal, já que os espíritos, depois que desencarnam, ficam ainda confusos, ficam ainda em um processo de aceitação. Então é natural que eles ficam perambulando por um tempo no local da morte, em hospitais e também nos cemitérios. Vocês já testaram este efeito em casa ou em algum outro local que vocês acreditam ser mal assombrado? Se sim, conte para nós aí nos comentários como foi a sua experiência. Vocês também acreditam que este efeito tem mesmo a capacidade de identificar espíritos? Este outro vídeo também se tornou viral nos últimos dias e está deixando muita gente emocionada. Eu tô feliz que eu tô aqui. Tô aqui no cemitério visitando o túmulo da minha avó. E o trocinho tá rodando sem a pia. E o negócio tá rodando e tocando, ó. Uma mulher foi até o cemitério com a mãe visitar o túmulo da avó. E chegando lá, elas tiveram uma surpresa. Uma santinha que roda e toca música, que era preferida da idosa, que ali está enterrada, começou a funcionar sozinha assim que as mulheres chegaram perto do túmulo. E as duas mulheres ficaram muito emocionadas, pois elas acreditam que isso foi um sinal dado pelo espírito da avó, na intenção de mostrar para seus entes queridos que ela está ali e está feliz com a visita delas. Perceba que aquele objeto funciona através de pilhas, e é mostrado no vídeo que está sem pilhas. Está velho, molhado e enferrujado, ou seja, não era para estar funcionando em hipótese alguma, porém está funcionando. E aí, como explicar essa situação? Será que foi mesmo uma manifestação causada por algum espírito? Ó. E o trocinho tá rodando sem a pia. E o negócio tá rodando e tocando, ó.
Este próximo vídeo foi registrado por uma câmera de segurança que filma o escritório de um cemitério lá no Chile. Um guarda pensou ter visto alguém passando ali pela janela do escritório, pelo lado de fora, ali na sala onde ele fica. Na filmagem podemos ver que o homem sai para o lado de fora para ver quem tinha passado ali na janela. Porém, segundo os relatos dele, chegando lá fora, ele disse que não tinha ninguém. Mesmo não vendo ninguém ali naquele ambiente, ele ficou curioso e foi analisar a filmagem da câmera de segurança, pois ele tinha certeza que viu alguém passando ali. Na filmagem não apareceu uma pessoa, mas algo estranho foi filmado pela câmera. Veja essa movimentação estranha aqui na porta. Uma presença translúcida é vista caminhando pelo local. Si lo cagaste, yo creo. Ahí sale la sombra. Ahí, al medio. ¿Se ve que anda como caminando? Mira, sí. Mira, ahí se ve. Oh. Ahí se metió en el cuadro. Ahí la caché. La voy a mirar. Y después que salgo, después que me voy se va, pues mira. Ahí sale de nuevo. Ahí se ve mi reflejo en el cuadro, de hecho. Pero se escondió, mira. Ahí me fui y ahí apareció. Ahí va. Oh, se va caminando. Ahí. Y ahí se va. Ahí. Y ahí se va. Oh. ¿Y se vuelve al cuadro? Oh. O guarda de segurança que estava de plantão nesta noite ficou tão assustado com essa aparição que ele trabalhou ali mais alguns dias, porém não aguentou de medo e pediu demissão. Vemos claramente na filmagem uma presença translúcida andando pelo local. Não vejo outra explicação, a não ser aceitar de fato que aquilo era uma aparição espiritual. Ou seja, um espírito estava andando pelo local, foi visto pelo guarda e foi filmado pela câmera de segurança. Esta próxima foto foi registrada por uma pessoa que visitava o túmulo de um parente em um cemitério lá do México. Esta pessoa tirou uma foto do cemitério e algo estranho apareceu na fotografia. Veja esta névoa que apareceu em cima dos túmulos. Perceba que parece ter um formato de um rosto. Será isso que apareceu uma manifestação espiritual? O que vocês acham desta foto? Esse próximo vídeo eu encontrei em um grupo do Facebook. Infelizmente não tinha a fonte original e nem o vídeo completo, mas parece que foi gravado por uma equipe de caçadores paranormais e eles com certeza estavam dentro de um cemitério. Quando eles foram gravar ali um mausoléu, as cruzes que estavam na parede começaram a cair sozinhas. Es como un Cristo, ¿verdad? Se cayeron los dos, güey. No manches, güey. E se falando de cemitérios, já dá para se ter uma ideia das origens dessas manifestações. Claro que são espíritos. Em cemitérios não tem tantos espíritos quanto em hospitais. Porém, alguns espíritos são tão materialistas, tão apegados a seus corpos, que ficam presos no cemitério, perto de suas sepulturas. E este próximo caso pode de uma certa forma comprovar isso. Um jovem que mora na Flórida postou em sua rede social uma foto que ele registrou dentro de um cemitério. E na foto ele acredita ter registrado um espírito. Veja esta presença que pode ser notada próxima ali de uma sepultura. Olhando aquela presença, percebe-se que não é uma pessoa que está ali, e sim um vulto, algo fantasmagórico, com uma energia bem pesada. Este próximo caso aconteceu em uma cidade lá do Pará. Imagine você passar em frente a um cemitério à noite, olhar para dentro do cemitério e ver uma criança dançando sozinha lá dentro. Logo pensamos que é algo sobrenatural, pois não é possível uma criança ter coragem de entrar dentro do cemitério à noite e ainda mais para dançar, né? Tem uma criança dançando dentro do cemitério. Bora ver. Cadê? Cadê? Bora ver. Minha cara.
Que porra é essa, velho? É uma atitude meio que anormal, mas vai saber, né? Essa geração TikTok de hoje faz qualquer coisa por like. Mas que é assustador se deparar com algo deste tipo, isso é. Uma mulher lá do Chile foi no cemitério visitar o túmulo de uma parente, e quando ela andava ali dentro do cemitério, começou a escutar um barulhinho estranho. Ela então seguiu aquele som e de repente se deparou com isso. Que raro. Acabamos de pasar por acá, estamos buscando a una tía y empezó a sonar el juguete solo, ni siquiera se activa con movimiento, nada. Se supone que esa tú la aprietas y suena, porque se aprieta el collar que está al medio. Dentro de um túmulo infantil tinha alguns brinquedos e uma boneca estava ali funcionando sozinha. A boneca fala e ri. Agora imagina andar dentro de um cemitério e encontrar um brinquedo funcionando assim sozinho. É algo de arrepiar os pelos do braço, né? Na filmagem, a mulher mostra que aquele vidro não abre e ele é fixo. E aí, o que vocês acham deste vídeo? Será algo paranormal ou tem alguma explicação para essa boneca estar aí funcionando sozinha dentro daquele túmulo? Desde os primórdios da vida aqui na Terra, existe uma crença dentro de nós, um instinto que nos diz que a vida continua após a morte, que nós apenas mudamos de estado, saímos da matéria e nos tornamos espíritos. Este próximo vídeo é uma forte evidência de que realmente a vida espiritual possa ser real. Este rapaz se chama Brian e ele tinha uma amiga da qual ele era muito próximo dela, mas infelizmente a sua amiga faleceu. Ele então, como era muito apegado a esta amiga, sempre ia visitar o túmulo dela. Lá no túmulo foi colocada uma flor artificial, e esta flor gira quando está ventando. Mas o que aconteceu neste vídeo é diferente, pois o rapaz pede a sua amiga para se manifestar, e a flor começa a girar. Igual me vine a fumar pito aqui na casa de minha amiga. Mire, ella es mi amiga. Mire, Michelle, si está aquí, que gire eso. Pero más, po. Hasta la muerte vos y porfía, gira, más rápido. Eso, mi niña, eso, gira rápido, ¿viste? Solo se va quien se olvida. Te extraño. E ele acredita que é o espírito da amiga se manifestando naquele objeto. Será? O que vocês acham deste caso? Era apenas o vento movimentando aquele objeto ou realmente era o espírito da garota se manifestando? Este vídeo foi transmitido ao vivo por um jornal lá dos Estados Unidos. A transmissão foi feita em um cemitério lá de Nova York. Uma repórter estava fazendo uma matéria sobre luzes misteriosas que estavam sendo avistadas dentro daquele cemitério. A matéria era sobre algo paranormal que estava acontecendo ali naquele local. Porém, eles não esperavam filmar um suposto fantasma. Enquanto a repórter falava sobre o assunto das luzes misteriosas, um espectro esbranquiçado passou andando em meio às lápides, atrás da repórter. Vale lembrar que essas imagens foram transmitidas ao vivo, então seja lá o que for aquilo, não é uma montagem. You can see behind me here we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark out. And as you can see behind me here we Bom, eu acredito que seja de fato um espírito, pois se tratando de um cemitério, isso é possível. Em 2009, um grupo de investigadores paranormais deixaram uma câmera filmando um cemitério, no intuito de gravar alguma evidência paranormal, e eles conseguiram gravar isso.
Veja essa coisa que apareceu lá no cemitério. Seria aquilo uma energia espiritual? Seja lá o que for aquilo, não estava próximo da câmera, pois ele passa por detrás das lápides. E isso descarta a hipótese de que seria um inseto voando próximo da câmera. Neste próximo vídeo mostra um grupo de jovens que foram fazer um desafio. Eles foram passar 24 horas dentro de um cemitério. E durante as filmagens, vultos, sombras humanoides foram gravadas em 2 ocasiões. Na primeira, um vulto parece espreitando os jovens lá no meio das tumbas. Na segunda, outro vulto humanoide passa se rastejando lá atrás. O que seriam essas entidades? Espíritos? Demônios? Era tudo combinado? No que vocês acreditam? Cemitérios são o último endereço de muita gente, pois será a última moradia para o nosso corpo, e por isso cemitérios são vistos como lugares onde tem uma grande concentração de espíritos. Esses locais já têm fama de serem assombrados. Agora imagina você ir até um cemitério e se deparar com isso acontecendo bem na sua frente. Uma pessoa filmou uma planta girando sozinha em cima de um túmulo. E aí, será que era algum espírito tentando se comunicar? Um homem que trabalha como coveiro em um cemitério em uma cidade lá do México gravou uma cena no mínimo curiosa. Perceba que em cima deste túmulo existem vários brinquedos, indicando assim que ali estaria enterrada uma criança. Agora veja como este carrinho se movimenta sozinho, para frente e para trás. Na lápide está escrito o nome de 3 pessoas, que também estão enterrados ali naquele túmulo, 2 adultos e uma criança. A pergunta é, o que está movimentando aquele brinquedo? O vento não é, pois ele se move para frente e para trás. As pessoas que assistiam a este vídeo acreditam que o espírito da criança continua brincando com aquele brinquedo. Este próximo vídeo foi gravado por uma dupla de youtubers. Eles aceitaram um desafio para passar uma noite inteira dentro de um cemitério. अबे पेड़ से आ रही आवाज ऊपर मारूं मत कर I don't want to see it. No início da noite, eles escutaram algo se movendo em meio à vegetação. Claro que eles se assustaram, mas ao iluminarem o local com uma lanterna, eles perceberam que se tratava apenas de um cervo. Eles passaram a noite toda dentro do cemitério, e nada além de barulhos estranhos aconteceu naquele ambiente. Porém, quando o dia amanheceu, algo estranho foi flagrado pela câmera. Veja este vulto humanoide que passa lá no fundo. Segundo relatos da dupla, eles estavam sozinhos no cemitério e não viram ninguém além deles dentro daquele cemitério no momento daquela filmagem. Este próximo vídeo é muito interessante e tudo foi gravado pela câmera de segurança de um cemitério. Nas imagens podemos ver o vigia do cemitério correndo com uma lanterna nas mãos. Ele cai, e é aí que o inacreditável acontece. Uma presença esfumaçada aparece próximo do vigia, parece andar em direção a ele, dando a entender que entrou no corpo do vigia. O guarda de segurança se levanta como se nada tivesse acontecido e vai embora. O guarda disse que escutou alguns barulhos dentro do cemitério e foi até lá ver se alguém tinha invadido o local, já que naquele cemitério vândalos
já depredaram o local. Ao chegar em meio aos túmulos, ele viu uma sombra, se assustou e saiu correndo. Aí ele sentiu como se alguém o empurrasse. Aí ele veio cair ao chão. Depois disso ele afirma não se lembrar de mais nada. Quando ele se deu conta, já estava em sua sala sentado em uma cadeira. O que vocês acham dessa gravação? Será uma filmagem autêntica? Será que este guarda foi mesmo atacado por um espírito? Selena Quintanilha Pérez foi uma cantora, atriz e empresária americana que fez muito sucesso na década de 90. Ela vendeu mundialmente mais de 100 milhões de trabalhos musicais gravados em inglês e espanhol. Selena morreu aos 23 anos no auge da sua carreira. Ela foi assassinada por quem ela menos esperava, uma pessoa que se dizia fã de Selena e que inclusive era presidente do seu fã-clube. Como Selena era uma cantora mundialmente famosa, o seu velório e enterro foi tudo televisionado. E no enterro de Selena, algo anormal aconteceu. Amigos e familiares estavam presentes para dar o seu último adeus a Selena. Inclusive o marido dela. Ele estava ali também, naquele momento tão doloroso. Ele estava com uma rosa branca nas mãos, e ele acariciava a rosa. Ficava de cabisbaixa, demonstrando tristeza e sofrimento. Foi aí que algo estranho aconteceu. Perceba que o marido de Selena parece sentir algo ou alguém lhe tocando. Ele olha para trás e chega até colocar a mão no local onde supostamente ele foi tocado. A primeiro momento pode parecer apenas coincidência ele ter olhado para trás e colocado a mão no ombro. Mas perceba que podemos ver algo se manifestar no ombro do rapaz. É um espectro que se assemelha muito com um braço. É como se alguém fosse lá e tocasse no ombro dele. Essa filmagem é de 1995. Na época, as pessoas nem tinham computadores. Então, seria impossível alguém manipular esta filmagem. Esta é uma filmagem autêntica de uma possível manifestação espiritual. Eu creio que o espírito de Selena, vendo o sofrimento do seu marido, foi até ele para consolá-lo. A câmera conseguiu capturar esta interação do espírito com o rapaz. Um homem estava passando próximo a um cemitério, quando de repente ele notou que um carro teria batido e foi parar lá dentro do cemitério. Ele na hora foi lá ver se tinha alguém ferido dentro do veículo, quando de repente algo assustador aconteceu. Damn, man. People gotta learn to slow down. Lucky they didn't hit none of these tombstones. Real lucky. Hello? You alright? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? Hello? Note que é possível escutar uma mulher chorando, e conforme o cara se aproxima do carro, o choro fica mais alto, como se tivesse alguém dentro do carro precisando de ajuda. Porém, ao chegar no carro, o choro para instantaneamente e ele percebe que não tem ninguém dentro do veículo e nem ali dentro do cemitério. Nobody there.
Miss? Hello? Segundo os relatos de quem gravou, a pessoa acidentada já tinha sido removida do local para um hospital, porém ela sobreviveu. Então como explicar esses lamentos dentro do carro? Bom, se trata de um cemitério, né? Ali dentro tem centenas de almas penadas que não aceitam de forma alguma que morreram e ficam ali se lamentando, pois não queriam morrer. Seria este o caso? Será que este homem gravou os lamentos de um espírito? Ou é algo fake e áudio inserido no vídeo? No que vocês acreditam? Algumas pessoas foram ao cemitério visitar o túmulo de um parente e algo estranho aconteceu. Miren lo que hace las flores de mi mamá. Ni uno se mueve, ninguna, miren. No hay otra. Veja essa planta como se balança freneticamente. Nos outros túmulos está tudo parado, tudo calmo. Só aquela planta se balança daquele jeito. E sabemos que para ela balançar com aquela intensidade, seria necessário um vento bem forte. Não é o caso, pois toda a vegetação ao redor está parada. Nenhuma outra se balança daquela forma. As pessoas que filmaram a cena acreditam ser a manifestação do espírito da pessoa que está ali sepultada. É realmente uma filmagem bem interessante. Se este vídeo for autêntico e não tiver ninguém provocando aqueles movimentos daquela planta, pode se tratar sim de algo sobrenatural. Pode ser o espírito do ente querido que está ali, está tentando mostrar para os seus familiares que ele continua existindo e que a partida dele não significa um adeus definitivo. É apenas um até logo. Miren lo que hace las flores de mi mamá. Ni uno se mueve, ninguna, miren. No hay otra. Este próximo vídeo foi gravado por duas jovens americanas que passavam de carro próximo de um cemitério. Elas perceberam uma pessoa com uma atitude muito bizarra. As jovens então começaram a filmar aquela pessoa cavando o chão do cemitério usando as mãos. No outro dia, as jovens voltaram no cemitério e tiraram esta foto. Veja o buraco que aquela pessoa fez no chão, usando as próprias mãos. Essa é uma filmagem daquelas que nos deixa confusos, dá um bug no cérebro, pois o que faria uma pessoa cavar o chão daquele jeito? Um homem chamado Cal Gonçalves adentrou dentro de um cemitério à noite e fez várias fotos, já na intenção de registrar alguma aparição sobrenatural. E parece que ele conseguiu, pois em uma das fotos apareceu esta coisa. Ele relata que fez dezenas de fotos e só nesta apareceu algo anormal. A foto logo se tornou viral nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto uns acham que aquilo era de fato um espírito, outros acreditam ser apenas uma estátua de cemitério. E você, no que acredita que era aquilo? No vídeo, mostra algumas pessoas que estão em um cemitério conversando após ter enterrado um ente querido. Um deles estava filmando o cemitério. E quando ele passa próximo ao túmulo, dá para ver um vulto negro entrando dentro da sepultura. Veja de novo o momento em que o vulto entra na sepultura. Agora em câmera lenta. Este próximo vídeo foi feito por um youtuber que viaja pelo mundo visitando lugares extraordinários. Neste episódio ele estava visitando Armeiro, uma cidade colombiana onde aconteceu uma tragédia no passado. Em 1985, um vulcão local entrou em erupção. Os detritos do vulcão se misturaram com o gelo e formou uma espécie de avalanche, causando um enorme deslizamento de terra, vitimando mais de 25 mil pessoas. Inclusive, o caso de uma garotinha de 13 anos que morreu nessa tragédia ficou famoso no mundo inteiro, pois ela ficou presa nos escombros de sua casa e permaneceu lá presa submersa na água fria e contaminada por 3 dias.
Porém, sua coragem e dignidade emocionaram jornalistas e trabalhadores humanitários, que esforçaram muito para tentar salvar Omaira Chance, que faleceu depois de 60 horas de luta. Uma verdadeira guerreira. A tentativa de resgate da garota foi toda documentada. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo contando a triste história de Omaira. Então, voltando ao caso do youtuber, ele estava filmando ali o cemitério da cidade, onde a maioria das vítimas desta tragédia foram sepultadas, inclusive Omaira. Enquanto ele relatava a história do local, algo estranho passou atrás dele. Lo que vimos al inicial del video con Omaira, la gente que estuvo allá ahora está aquí en el cementerio. Es como muchas personas que vienen a este lugar, a Armero, hacen un recorrido de todos los puntos como importantes, ¿cierto? De todos los puntos como importantes, ¿cierto? De todos los puntos como importantes, ¿cierto? Veja este vulto branco que parece sair da tumba e passa atrás do rapaz. Perceba também uma espécie de luz que brilha antes deste vulto aparecer. Seria aquela luz um espírito? Será o espírito de Omaira? O que vocês acham desta filmagem? Já pensou ir até um cemitério, chegar perto de um túmulo e de repente escutar alguém gritando lá dentro do túmulo? Sei que parece cena de filme de terror, porém isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Lá na Croácia, um homem foi visitar o túmulo de um familiar e quando chegou no cemitério, escutou gritos vindo de uma sepultura. Veja que bizarro. Gospode Bože, kakvi su ovo zvuci? Je li realno ovo? Kuku, gospode, ovo je horor. Horor, trauma, brate mili, trauma. O cara gravou com o celular aquele grito que parece que vinha mesmo de dentro do túmulo. Este vídeo viralizou nas redes sociais daquele homem e dividiu opiniões. Uns disseram ser fake, que o som foi colocado no vídeo. Outros acreditam que era algo sobrenatural, tipo sons sobrenaturais. E tem aqueles que ficaram preocupados, pois poderia ter mesmo alguém ali preso dentro do túmulo, precisando de ajuda. Eu não sei se de fato esse vídeo é real, se o cara escutou mesmo alguém gritando dentro do túmulo, mas se for real, ele deveria acionar as autoridades, pois poderia ter mesmo alguém ali precisando de ajuda. Este próximo vídeo foi postado lá no canal Fortual, que traduzido significa quarta parede. O vídeo foi gravado por um homem que entrou em um cemitério com o intuito de registrar alguma atividade sobrenatural. Veja este vulto que foi filmado. Primeiro o vulto aparece de um lado, em um dos corredores ali dos túmulos. Depois ele aparece do outro lado. Note que o homem o enxergou, pois ele se assusta e sai correndo. Seria este vulto um espírito? Bem, se tratando de um cemitério, provavelmente é sim. Lá no México existe um cemitério que tem uma ala destinada a enterrar duendes. Isso mesmo, tem um cemitério com uma ala separada para enterrar duendes. É um cemitério totalmente normal, mas ao andar pelo local você se depara com sepulturas como esta, onde tem a foto de um suposto duende, dando a entender que um duende está enterrado ali. Diz a lenda do local que duendes de verdade habitam aquele cemitério. Por isso alguém decidiu tentar encontrar uma prova de que eles são reais e que tem duende vivendo ali naquele cemitério. E parece que ele conseguiu uma prova. Veja essa pequena mão que está cavando aquele buraco, tentando sair daquela sepultura. E aí, será que é um duende ou era outra coisa?
É estranho você entrar em um cemitério onde dizem ter duendes e encontrar uma mãozinha dessa tentando sair de um buraco. Mas vai saber, né? Se fosse eu, tinha explorado mais aquele buraco e assim revelado aquele animal, para saber que animal era aquele. Mas o que vocês acham? Para vocês, o que era aquilo? Este próximo caso é assustador. Durante um enterro que acontecia em um cemitério lá da Argentina, um parente do falecido resolveu fazer uma rápida filmagem dentro ali do cemitério. Na hora ele não percebeu nada de anormal, mas depois, já em casa, ao olhar com mais atenção para o vídeo, percebeu algo assustador que foi gravado. Em um buraco que tem em um muro, apareceu ali um rosto pálido com os olhos negros, que parecia observar para dentro do cemitério. É de fato uma gravação muito assustadora. Será que aquilo era uma aparição espiritual ou foi apenas pareidolia? O que vocês acham? Essa outra foto foi registrada há alguns anos atrás em um cemitério lá da Austrália. E na foto apareceu algo que lembra muito uma silhueta humana. Podemos ver algo translúcido e ofuscado, que parece ter cabeça, tronco, braços e pernas. Tipo, tem traços humanos, porém não é de carne e osso. É algo fantasmagórico. Será essa uma foto autêntica de um espírito fotografado dentro de um cemitério? E este vídeo é assustador até demais. O vídeo foi gravado por um homem que filmava um cemitério lá na Argentina. En el cementerio de la Loma de Mar del Plata, haciendo, ¿qué estamos haciendo? Turismo aventura, en realidad turismo urbano. Y ya apenas llegamos, hay un ramo ahí tétrico tirado, mira lo que es eso. Pero eso no era lo peor. Miramos por acá. Las ventanas de un nicho están abiertas, mira lo que es eso. Ay, si sale la mano, bueno, después hay que rever el video a ver qué sale. ¿Qué fue eso? Ah, una paloma. Ah, era una paloma. Los cajones. Muy abandonado todo, lamentablemente. Pero un lindo paseo arquitectónico, ¿verdad? Y por acá sí se ve, están todos los cajones apilados, tirados. Ele filma em meio aos túmulos e depois grava dentro de um mausoléu. Aparentemente nada de anormal aconteceu, mas olhe com atenção e vê se enxergue algo de anormal na filmagem. Viu uma movimentação estranha aqui embaixo? Agora veja em câmera lenta. Um rosto assustador aparece nessa portinha aqui embaixo, e quando a câmera se direciona para ele, ele parece se esconder. Um registro feito dentro de um cemitério e aparece um rosto daquele, alguém vivo eu acredito que não seja. Então existem duas possibilidades. Ou é falso, montagem, ou é algo sobrenatural. E aí, o que vocês acham? Este próximo vídeo foi gravado por uma câmera que filma um cemitério lá nos Estados Unidos. Perceba que luzes iluminam um local. Me parecem ser luzes de carros que passam por ali, em ruas próximas ao cemitério. Quando as luzes iluminam um local, podemos ver um vulto com silhueta humanoide andando dentro do cemitério à noite. Será que se trata de uma pessoa de carne e osso que resolveu passear no cemitério, ou será uma aparição espiritual?
Este próximo vídeo foi registrado por um vigia noturno que trabalha dentro de outro cemitério que fica lá na Geórgia. Segundo os relatos dele, ali naquele cemitério acontecem coisas bizarras e por este motivo ninguém quer trabalhar ali. E, inclusive, seguranças anteriores a ele até pediram demissão. Se pediram demissão é porque a coisa é feia mesmo. Ele relata que em uma noite em que ele estava trabalhando, ele escutou um barulho de portas batendo, onde ficam os mausoléus. Ele então foi cumprir o seu dever, pegou a sua lanterna e foi ver o que estava provocando aqueles barulhos. Chegando ao local não tinha nada fora do normal, as coisas estavam totalmente normais, só os barulhos que persistiam. Pensando se tratar de intrusos perigosos, o vigia então preferiu ligar para a polícia que foi até o local e não encontrou nada. Hello, security. Hello. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. No momento da gravação, o vigia não enxergou ninguém que poderia estar causando aqueles barulhos, mas ao rever as filmagens ficou bastante assustado, pois ao entrar no local onde ficam os mausoléus, ele não viu, mas na filmagem apareceu alguém. Veja esta pessoa em pé, no canto, ali perto da parede. Este próximo vídeo foi gravado em um cemitério lá dos Estados Unidos. Um homem usando um drone resolveu gravar dentro deste cemitério de madrugada, e o que ele filmou é bem assustador. Segundo os relatos deste homem, nesta região existe uma lenda local ali sobre um fantasma que assombra aquele cemitério. É a lenda da mãe fantasma. A lenda diz que no ano de 1900 uma jovem mãe perdeu seu pequeno filho nas proximidades ali daquele cemitério. Ela então passou dias e noites vasculhando o cemitério na esperança de encontrar o filho. E um certo dia, o corpo da mulher foi encontrado no mesmo cemitério. Ela morreu procurando pelo filho. O corpo dela então foi enterrado no mesmo local onde o corpo foi encontrado. E desde então, o espírito dela continua assombrando aquele cemitério, procurando ainda pelo filho desaparecido. Naquele local, muitas pessoas já afirmaram ter visto o fantasma da mãe fantasma, rodeando ali dentro do cemitério. Até o momento desta filmagem, isso era só boatos não comprovados. O que mudou depois da filmagem, pois pelo que parece, o fantasma da mãe fantasma apareceu na filmagem. E aí, será que aquilo era mesmo um fantasma, um espírito? Ou se trata de alguém vivo que estava dentro do cemitério? Qual é a opinião de vocês sobre esta filmagem? Este próximo registro é bem interessante, e ele foi feito por um fotógrafo lá dos Estados Unidos. Em 2013, o fotógrafo Nathan Ziegler resolveu testar uma nova câmera em um antigo cemitério, que fica lá em Oregon. A intenção do fotógrafo era fazer tipo uma filmagem com fotos em sequência, um lapso de tempo ou time-lapse. Ele então programou a câmera para fotografar automaticamente a cada 30 segundos, enquanto o sol se punha lentamente sobre as lápides em ruínas no horizonte. No momento ele até olhou como tinha ficado o registro, mas não notou nada de diferente. Mas ao chegar em casa e revisar de novo como tinha ficado aquele time-lapse, uma coisa chamou a sua atenção. Em apenas um frame, ou seja, uma foto que foi feita em 30 segundos, apareceu o que parece ser uma pessoa curvada, perto das árvores que tem dentro deste cemitério.
Essa coisa só apareceu nesse frame, nessa foto. 30 segundos antes e 30 segundos depois não tinha mais nada. E Nathan ficou surpreso e assustado ao mesmo tempo, pois não tinha mais ninguém ali com ele. E não tinha como uma pessoa aparecer e sumir assim tão rápido, pois essa pessoa ficou visível apenas por um frame. E depois simplesmente desapareceu. Será essa aparição algo espiritual? As circunstâncias sugerem que sim, pois este cemitério é bem isolado, não tem nada por perto. Então seria difícil alguém estar andando ali pelo cemitério em um horário desse. Mas o que vocês acham desse registro? Para vocês, o que era aquilo? Agora este vídeo é de arrepiar os cabelos do braço. O vídeo foi gravado em um cemitério lá do México. O homem que aparece aí na filmagem estava fazendo uma chamada para um evento que iria acontecer naquela cidade. Curiosamente, ele decidiu gravar essa chamada dentro de um cemitério. Perceba que atrás dele tem alguns túmulos. E é ali que algo aparece. Uma sombra se levanta ali em meio aos túmulos e rapidamente se esconde. De fato, algo apareceu ali. O homem aí do vídeo garante que não foi nada combinado e que aquilo seria uma aparição real. E aí, o que vocês acham? Seria aquilo uma pessoa em situação de rua que dormia ali em meio aos túmulos? Seria uma entidade espiritual? Ou tudo foi combinado no intuito de viralizar mesmo e assim dar mais visibilidade ao evento? E aí? Um grupo de investigadores sobrenaturais entraram em um cemitério no intuito de gravar alguma manifestação espiritual. Em um certo momento do vídeo, eles começaram a chamar por espíritos, pedindo que os espíritos se manifestassem. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Próximo deles tinha um mausoléu. Este mausoléu estava com a porta fechada. Porém, no momento que eles chamavam pelos espíritos, a porta do mausoléu se abriu sozinha. ¿Quién está aquí con nosotros? Queremos verte. Queremos que te manifiestes. Ubaldo, la puerta, mira, güey. Puerta, güey. Mira, güey, se abriu. Güey. Eles foram até aquele mausoléu e começaram a filmar dentro dele. Dentro do mausoléu tinha algumas flores, brinquedos e uma grande boneca, além de uma fotografia de uma garota adolescente, que seria a pessoa que estaria enterrada ali. Eles então fecharam a porta do mausoléu e continuaram a filmar dentro dele através de uma janela. E algo muito assustador aconteceu. Mames, esto se abrió sola, cabrón. La muñeca se movió, Chicho. Chicho se movió, la muñeca, güey. La madre, güey. Se movió la muñeca, güey. Ay, güey. A la vida. A boneca se moveu sozinha. Poderiam os espíritos moverem objetos? Sim, podem. E eles fazem isso na intenção de chamar a atenção ou assustar. Isso depende muito da ocasião. Neste caso, acredito eu que foi algum espírito zombeteiro que assustou os rapazes, pois eles adoram fazer isso. Segundo a visão espírita, quando nós nos reunimos nos cemitérios para homenagear os nossos entes queridos já falecidos, quase sempre eles se fazem presentes, ficam próximos de nós ali nos acalmando e matando a saudade que eles têm de nós. Este próximo vídeo foi gravado em um cemitério lá da Indonésia. E nas filmagens mostram algumas pessoas ali chorando em cima da sepultura de um ente querido. Por algum motivo, alguém estava filmando a cena, quando de repente um vulto apareceu atrás das mulheres. Será que se trata de um espírito? O que vocês acham?
Este próximo vídeo foi gravado por um guarda de segurança que trabalha em uma guarita que fica de frente com o portão de um cemitério lá da Argentina. Ele fez uma filmagem rápida com o celular. Primeiro ele filmou dentro da guarita e rapidamente filmou a entrada do cemitério. No momento da filmagem ele não notou nada de anormal. Porém, depois que chegou em casa e foi mexer no celular, ele assistiu o vídeo que ele mesmo gravou em seu ambiente de trabalho e tomou um baita susto, pois na filmagem apareceu uma pequena criança correndo no portão do cemitério. Perceba que a suposta criança é muito pequena. Nós sabemos que um cemitério seria o último lugar onde uma criança ia querer brincar. E a pergunta que fica no ar é: seria aquela uma aparição de um espírito ou era mesmo uma criança viva que por algum motivo estava brincando dentro daquele cemitério? Este próximo vídeo foi gravado por uma americana que tem um canal no YouTube. Ela faz vídeos entrando sozinha em cemitérios. Neste vídeo ela entrou em um cemitério e essa sombra apareceu na filmagem. E aí, meus queridos seguidores, gostaram dos vídeos de hoje? Quer mais como estes? Então ajude o canal curtindo e compartilhando os meus vídeos. E aproveite e assista esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Ajude o canal que em breve teremos mais vídeos durante a semana. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.